Olá, alunos dos segundos anos do ensino médio do IFAM CITA. Eu sou o professor Luiz Alberto, o seu professor de História, e hoje nós vamos tratar nesse podcast sobre a Revolução Francesa. Vocês podem tirar dúvidas sobre os assuntos tratados nesse espaço através dos seus grupos de WhatsApp de suas turmas ou nas salas de aula. Os assuntos que aqui são postados são referentes aos temas tratados em sala de aula e são baseados em textos do professor Vitor Soares. Vamos lá. A França do século XVIII, ou seja, a partir de 1701, era um dos maiores símbolos daquilo que costumamos chamar de Antigo Regime. Era um conceito bem importante na história e se refere basicamente a uma estrutura social e política e até mental da organização da sociedade da França. Quando falamos em uma sociedade do Antigo Regime, estamos nos referindo a uma sociedade organizada, dividida em 3 grupos. Esses grupos são os chamados Estados Gerais da França: o clero, a nobreza e o povo trabalhador. E cada um deles tinha um modo de agir. O primeiro estado, que era a monarquia e o clero; o segundo estado, formado pela nobreza; e por fim o terceiro estado, que era o grupo dos camponeses e da pequena burguesia. De maneira geral, essa era a sociedade francesa do século XVIII. Um ponto importante que temos que ter em mente quando estudamos esse assunto é que quando falamos nessa sociedade do Antigo Regime, não estamos falando apenas que existem uma ordem certa para esses grupos, mas que essa ordem garantia que não existisse mobilidade social entre os estados, ou se existisse, fosse muito difícil de ocorrer. Na prática, isto quer dizer que se você fosse um camponês francês, com certeza absoluta você morreria como um camponês francês. Além disso, essa sociedade era marcada por uma desigualdade jurídica sem tamanho. As pessoas não eram iguais perante a lei. Para nós, hoje, isso é algo completamente impensável, não é? Pois é, mas era assim que funcionava o Antigo Regime. Esse tipo de mentalidade começou a ser questionado a partir do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico e cultural, mas ele teve muitos impactos sociais também. O primeiro desses impactos foi dar uma certa camada da população a oportunidade de questionar e de dizer: espera aí, por que a gente está vivendo dessa forma enquanto sustentamos o primeiro e o segundo estado com nossos impostos? Esse tipo de questionamento só se popularizou quando as ideias iluministas que criticavam os privilégios das camadas mais altas chegaram a uma parcela significativa da população. Com isso, eu quero dizer que a França, principalmente após a segunda metade do século XVIII, enfrentou diversas crises que culminaram em uma insatisfação ainda maior da população. E, além disso, uma insatisfação também por parte dos nobres. Isso gerou uma crise política que acabou derrubando a monarquia. Para entendermos o início da Revolução Francesa, nós vamos precisar olhar para impostos, agricultura e para o debate público. Um dos principais temas estudados quando o assunto é iluminismo é a respeito de que forma as ideias circulavam com o crescimento e o surgimento dos cafés, os espaços privados de discussão, tais como os clubes de leitura. Uma elite mais letrada, ou seja, mais culta, só que uma elite que não usufruía dos mesmos privilégios dos nobres, começou a produzir panfletos que eram lidos em praça pública, para que grande parte da população pudesse ter conhecimento do debate que estava sendo feito. Historiadores consagrados como Jonathan Israel costumam dizer que esse processo foi o que gerou uma crise na consciência europeia, ou seja, gerou uma crise na forma de pensar o Antigo Regime. Além desse debate público, que estava crescendo constantemente, a França, por volta do ano de 1774, começou a enfrentar diversos problemas relacionados à economia. É bem provável que um desses fatores que agravaram a crise econômica foi o crescimento industrial da Inglaterra, que além de ser um dos maiores inimigos da França,
agora era um país mais desenvolvido economicamente e estava com sua indústria crescendo de uma forma exponencial, com a indústria inglesa tendo se tornado mais eficiente. O mercado dos países que não tinham o mesmo ritmo de produção acabou entrando em crise. E a França sentiu esse impacto. Conseguimos observar que o governo francês estava enfrentando uma crise ao analisar a quantidade de vezes que foram trocados os ministros das finanças da França, com o objetivo de encontrar uma solução para essa crise financeira. Um dos ministros mais importantes nesse contexto foi Charles Alexander de Calonne, que propôs em 1787 um conjunto de reformas fiscais com uma mudança especial: cobrar impostos de todos os proprietários de terra, desde os pequenos proprietários como até os mais ricos, incluindo os nobres. Ao contrário do que se pensa, algumas pessoas do terceiro estado também tinham terras em seu nome, mas geralmente eram pedaços pequenos de terra e não eram a maioria. Esse tipo de imposto proposto iria taxar de uma forma mais significativa os nobres que tinham muito mais terras do que os camponeses. Vocês acham que os nobres gostaram dessa ideia do ministro Charles? É claro que não. Mas o ponto interessante é que geralmente achamos que os nobres não aceitaram esse tipo de taxação por uma questão meramente econômica, mas sim pela manutenção dos privilégios, e que temos que levar em conta também que é aquela questão da desigualdade jurídica, e isso explica muito bem. Ou seja, a tributação, ou seja, cobrança de impostos de todos os proprietários de terra, dissolveria as diferenças atribuídas pelos diferentes títulos, em especial aquela entre nobres e plebeus, e apagaria direitos tradicionais daqueles que eram isentos de pagar impostos. E isso mostra a força da divisão social daquela sociedade. O fator importante aqui não era apenas que o dinheiro seria direcionado para os impostos, mas que os pobres e os plebeus seriam tratados como iguais. E essa crise financeira gerou também uma crise social. Bem, sabemos que sempre que novos impostos e novas taxações estão sendo discutidas em uma sociedade, quase sempre as camadas mais baixas serão as primeiras a serem impactadas. E se não bastasse isso, historiadores de alimentação provam que entre 1787 e 1789, a França enfrentou uma grande crise agrária por conta de problemas de clima. Boa parte das colheitas foi perdida. Então, a França já era um país que estava enfrentando uma crise econômica. Como eles dependiam muito da agricultura, épocas de safras ruins eram sinônimos de agravamento da crise. E para as camadas mais baixas, era sinônimo de fome. Com menos alimentos sendo vendidos, os preços dispararam e poucos podiam pagar pelo alimento. Sendo que um dos alimentos mais básicos dos camponeses e dos trabalhadores urbanos também era o pão. E em um cenário normal, esse alimento consumia aproximadamente 50% da renda das pessoas. Só que nesse momento de crise, o preço aumentou tanto que, na média, o valor desse alimento passou a representar 80% do ganho dos trabalhadores. Imagina o que é separar 80% do seu salário apenas para comprar o mais básico do básico dos alimentos, o pão. Essa realidade da fome foi acompanhada com muita insatisfação e revolta por parte da população. Desde o início da crise fiscal, ou seja, das contas públicas, em 1775, esses movimentos começaram, mas quando os problemas atingiram o estômago, meus queridos alunos, aí a insatisfação começou a bater pesado. Diante deste cenário, o rei Luís XVI precisava fazer alguma coisa para resolver essa questão. E a decisão tomada era convocar a Assembleia dos Notáveis em 1787, onde foram apresentadas aquelas propostas do ministro das Finanças que acabei de falar. Basicamente, a ideia era cobrar impostos da nobreza, como o próprio nome parecia indicar.
Apenas dois estados participaram dessa reunião, o primeiro e o segundo estado, nobreza e clero. Mas a própria convocação dessa Assembleia pode ser entendida como uma mudança de mentalidade social que a França estava vivendo. Um dos pilares do antigo regime é a presença de um rei forte e centralizador. Nós já falamos bastante sobre o termo chamado absolutismo, para se referir justamente a essa forma de governar na França. Um dos símbolos dessa categoria foi Luís XIV, aquele que disse: "O Estado sou eu". Mas estava no trono durante essa crise da França que estava passando, quem era? Era Luís XVI. Muitos historiadores afirmam que quando o rei, que antes se apresentava como uma liderança forte e centralizadora, convocou uma assembleia consultando um outro estado para resolver a crise, isso era o sinal de que o poder político da monarquia já estava começando a ruir. Ao se enfraquecer com a Assembleia dos Notáveis, não conseguiu sanar crise nenhuma. O rei Luís XVI se viu pressionado pelas manifestações populares e até pela insatisfação dos nobres, e assim decidiu convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Essa nova Assembleia seria composta por representantes dos três estados, algo que não acontecia há mais de 150 anos, desde 1614. Notem quanto tempo o terceiro estado, ou seja, o povão, ficou afastado das discussões políticas. Como essa convocação partiu de um cenário de crise social, as camadas mais baixas acreditaram firmemente que essa Assembleia seria uma ótima oportunidade para conseguir implementar algumas mudanças reais na sociedade francesa. E os ânimos franceses, né, os ânimos políticos, estavam bastante aflorados. A expectativa era grande e uma mudança profunda era esperada. Mas, na verdade, o que aconteceu a partir da convocação da Assembleia dos Estados Gerais resultou num evento que hoje nós conhecemos como Revolução Francesa. Já já eu vou falar mais sobre esse assunto, sobre como se desenrolou isso, como se desenrolou essa Assembleia, e vamos para descobrir como é que se essas mudanças de fato aconteceram e como a população se comportou a partir dali. Primeiro, precisamos notar que existia um debate muito forte a respeito dos privilégios dos nobres. E geralmente esses questionamentos ficam mais evidentes em momentos de crise. A historiadora Emília Viotti da Costa disse num livro que, abre aspas, crises são momentos de verdade, fecha aspas. Numa profunda crise econômica, a vida boa que os nobres tinham passou a ser entendida como um luxo acima do necessário e do aceitável. E eu gostaria de mostrar que essa crítica partiu também de membros da igreja, ou seja, alguém que pertencia ao primeiro estado. E isso é importante, porque costumamos pensar que as pessoas que compõem esses grupos agem completamente igual e pensam da mesma forma, entre outras coisas. E isso acontecia também com o terceiro estado. Quando a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada, os camponeses pobres tinham a expectativa que o preço dos alimentos iria baixar e que eles poderiam voltar a se alimentar com mais frequência e tranquilidade. A pequena burguesia, que também compunha o terceiro estado, queria na verdade que o governo implementasse medidas liberais, que eram pregadas na época por teóricos iluministas, com foco 100% na economia. Bom, digo isso para mostrar para vocês como os interesses eram variados e tudo isso foi levado para dentro da Assembleia. No dia 5 de maio de 1789, o rei Luís XVI abriu as portas do luxuoso Palácio de Versalhes para começar a Assembleia dos Estados Gerais. No primeiro momento, isso já era uma grande conquista. Membros do terceiro estado estavam agora no lugar mais luxuoso e imponente da França. Mas não demorou muito para que a realidade destruísse as expectativas. Quando a reunião começou, ficou definido que as propostas seriam votadas. Mas
cada estado teria direito a um voto, ou seja, o clero teria direito a um voto, a nobreza um voto e o terceiro estado, os camponeses, plebeus e burguesia, teriam um voto só. Essa forma de organizar a votação foi só problema, porque o terceiro estado era composto de aproximadamente 97% da população francesa, e eles sabiam que os outros dois estados podiam se organizar e derrotá-los de qualquer maneira, mesmo sendo eles apenas 3% da população da França. A partir desse impasse, algo impensável aconteceu. O terceiro estado simplesmente boicotou a realização da Assembleia e se recusou a participar até que a contagem dos votos fosse feita por cabeça e não por estado. O que aconteceu a partir dali foi que alguns membros do primeiro e do segundo estado, que não tinham tanta importância nas suas camadas, começaram a se juntar com o terceiro estado em outras reuniões. E quanto mais forte esse grupo se tornava, mais fraco o rei ficava. No dia 17 de junho de 1789, a Assembleia iniciada pelo Terceiro Estado se autodeclarou uma Assembleia Nacional. Vocês conseguem perceber o peso disso tudo? O Terceiro Estado estava chamando para si a legitimidade de tentar resolver as questões do país como um todo. A pressão sobre o rei Luís XVI foi tão grande que, após 10 dias, ele foi obrigado a reconhecer que aquela Assembleia era legítima e, além disso, a instaurou como Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, a partir daquele momento, os representantes dos estados iriam estipular uma Constituição que o rei seria obrigado a respeitar. A França estava caminhando para se tornar uma monarquia constituinte. Algo parecido, inclusive, com a Inglaterra na época. Mas, para o antigo regime francês, isso era completamente impensável. O antigo regime estava pouco a pouco realmente se tornando antigo, mesmo permitindo que a Constituinte se formasse. O rei e os nobres ligados a ele não esperavam que a organização tivesse sucesso. O rei Luís XVI convocou o exército para montar uma guarda em Versalhes e em Paris, mas essa atitude foi vista com muita desconfiança pela população. Como é que o rei permite que a Assembleia Constituinte se forme, mas ao mesmo tempo ele convoca o exército? Esse era o ingrediente que faltava para todo esse caldo revolucionário e caótico se instalasse de vez na França. A população, principalmente o terceiro estado, entendeu que precisava se armar, caso quisessem garantir que a Constituinte fosse respeitada. Entre os dias 12 e 13 de julho, a população começou a marchar em Paris, organizando um exército próprio que ficou subordinado ao Marquês de Lafayette, que era um nobre com ideias liberais e que estava participando de toda essa agitação política e social. No dia 14 de julho de 1789, a população começa a entrar e vistoriar prédios públicos em busca de armas e munições, até que eles chegam na Bastilha, uma famosa e importante prisão que era símbolo máximo do poder do rei. A Bastilha era uma espécie de prisão particular do rei da França, e não era uma cena muito rara quando alguém começava a reclamar do rei, que alguém aparecesse e falava ao pé do ouvido do cidadão: "Olha, abre os olhos que o rei vai te mandar para a Bastilha." Mas, de qualquer forma, quando o povo chegou por ali, eles perceberam que, além de retirar as armas e munição, libertar as pessoas que estavam na Bastilha, ou seja, os presos políticos que estavam por lá, poderia ser uma demonstração de força do povo contra o rei. Os revoltosos então conseguiram tomar a prisão e a chamada queda da Bastilha se tornou um dos eventos mais simbólicos e importantes da história da França, e é até hoje entendido como o início da Revolução Francesa. Bem, meus alunos, se tem uma coisa que funciona bem na história é a fofoca. E não demorou muito para que as notícias sobre a Bastilha se espalhassem,
gerando um sentimento de euforia da população, porque o povo já estava acreditando que seria possível vencer o poder real. Em reação a essa revolta popular, os membros da Assembleia Nacional Constituinte conseguiram aprovar algumas leis que representaram mudanças significativas para a sociedade francesa. No dia 4 de agosto de 1789, os próprios nobres, ou seja, o segundo estado, com muito medo, editaram uma medida que abolia os privilégios dessa classe. Ainda no mês de agosto, um novo marco simbólico foi criado. No dia 26, foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é muito importante porque ela é a base daquilo que vai se tornar no futuro o que conhecemos hoje como direitos humanos. Naquilo que se refere às liberdades individuais, seja de crença, de liberdade de expressão, mas, além disso, essa declaração convocava e colocava fim ao antigo regime, pois uma das resoluções afirmava que todo o poder emana do povo. E as propostas foram criadas no mês de agosto de 1789 e inauguraram um debate na França que existe até hoje. O rei Luís XVI ainda estava à frente do país, mas demorou muito para validar as leis. Os deputados começaram a debater entre si se o rei deveria ou não ter o papel para fazer essa validação, principalmente depois de todos os eventos. Os deputados se reuniram e os que sentavam à direita do salão eram aqueles que acreditavam que o rei tinha sim o poder de vetar ou não essas leis. Já aqueles que se sentavam à esquerda do salão eram aqueles que eram radicalmente contrários a esse poder do rei. Nesse momento da conjuntura política, e é justamente nesse momento que surge esse papo de direita e de esquerda relacionado ao debate político. Mas enfim, anos mais tarde, os historiadores vão chamar os deputados que ficaram à direita de girondinos e aqueles que se sentaram à esquerda de jacobinos, após uma série de mudanças propostas pelos dois grupos. A Assembleia Nacional Constituinte encerrou seus trabalhos em 1791. Publicamente, o rei parecia aceitar a nova Constituição, mas nos bastidores ele estava tentando voltar com seus poderes absolutistas. Seu objetivo era conseguir o apoio de monarquias vizinhas para retornar com o exército mais forte. Porém, o plano não deu certo. Em junho de 1791, o rei Luís XVI foi pego tentando sair do país, e esse ato foi interpretado como uma fuga. Bom, se o clima já estava tenso, a partir daqui então a coisa ficou pesada de vez. Em setembro de 1792, os políticos franceses destituíram a família real do país, derrubaram o governo e logo em seguida convocaram uma convenção nacional para governar a França. Essa convenção era formada principalmente pelos jacobinos e pelos girondinos, grupos políticos que ganharam força durante todo o processo revolucionário. Esses políticos tinham uma decisão para tomar a partir de agora. O que fazer com o rei? Após muitos debates, ficou decidido que o rei e a rainha seriam condenados à morte. Isso aconteceu no dia 21 de janeiro de 1793. Luís XVI, o antigo rei da França, foi decapitado numa guilhotina e sua cabeça foi exposta em praça pública. A partir de então, a França vivia sob uma república que precisava encontrar uma forma de se organizar. Agora que não tinha mais uma monarquia à frente do país, era um problema que eles teriam que tratar. Como vocês podem imaginar, o fato de matarem o rei dessa forma chocou muito as monarquias vizinhas, que passaram a declarar guerra à França. Vendo exércitos estrangeiros invadindo a França e alguns nobres desejando largar a revolução, os jacobinos conseguiram controlar o governo e editaram medidas a partir de 1793, sendo que a primeira ação dos jacobinos à frente do governo foi criar o Comitê de Salvação Pública, órgão que comandava o exército e administrava várias finanças públicas do país. Os principais nomes do jacobino na França eram Georges Danton,
e Maximilien de Robespierre. Esses dois políticos ficaram ainda mais conhecidos e poderosos enquanto os jacobinos estavam no poder. Mas não foi só esse órgão de controle que os jacobinos marcaram seus nomes na história da França. No dia 10 de março de 1793, os jacobinos criaram o Tribunal Revolucionário, que era responsável por julgar e condenar aqueles que eram acusados de conspirar contra a República Revolucionária. E quando alguém era preso e julgado, os jacobinos usavam a guilhotina para punir os traidores. Pessoal, aquela navalha cortou direto, trabalhava 24 horas por dia. E foi esse o período mais violento de toda a Revolução, e ficou conhecido como o período do terror. De acordo com historiadores, o balanço foi de que 10.000 foram executados após o julgamento em toda a França. Mas muito mais se a gente acabar incluindo as vítimas da repressão nos focos da Guerra Civil. Mas por mais contraditório que possa parecer, foi durante esse período de caça às bruxas que a Revolução Francesa mais avançou. Se formos analisar as conquistas sociais, foram aprovadas leis que criaram as escolas públicas, as escolas não religiosas, impostos sobre a renda dos mais ricos. Também foram estabelecidos preços máximos para produtos básicos como o pão, por exemplo. E os nobres que fugiram do país tiveram suas terras confiscadas para realizarem uma reforma agrária que acabou beneficiando mais de 3 milhões de pessoas em toda a França. Mas não demorou muito para que o radicalismo dos jacobinos fosse interpretado como um abuso de poder, e os girondinos conseguiram se articular para tirar os chamados radicais do poder. Essa troca de poder colocou no lugar deles um grupo mais ligado à alta burguesia, que via nesse radicalismo todo um grande empecilho para o crescimento econômico do grupo. Como reação, uma das primeiras medidas foi levar o líder jacobino Robespierre para a guilhotina, assim como ele tinha feito com milhares de pessoas. Mas, enfim, a chegada dos girondinos representa uma mudança brusca nos rumos da Revolução Francesa. Se até aqui nós vimos a participação popular com os burgueses entrando nas classes mais altas do poder, eles vão trabalhar para que a população seja impedida de participar da vida pública. E até vão revogar várias medidas que tinham sido implementadas pelos jacobinos. E nessa fase vai ser marcada pela criação do diretório, uma forma de governo mais branda em relação ao que tínhamos antes. Mas, acima de tudo, os representantes desse povo seriam escolhidos através do voto censitário, ou seja, votavam apenas aqueles que tinham condições financeiras para participar do processo eleitoral. O diretório começou em 1794 e durou até 1799. Durante esse período, os jacobinos até tentaram retomar o poder, mas foram suprimidos pelo exército que estava sendo liderado por ninguém mais, ninguém menos que Napoleão Bonaparte, que inclusive mais tarde foi convidado a integrar o diretório. Essa segunda fase da Revolução Francesa marca uma ascensão da alta burguesia que necessitava de uma estabilidade política para garantir prosperidade econômica, claro, mas prosperidade econômica para o grupo deles. Napoleão Bonaparte aproveitou a sua posição no governo para aplicar o golpe de 18 Brumário e dar início ao seu legado à frente da França, colocando um ponto final na Revolução Francesa. Bem, pessoal, por hoje é só. Agradeço aqueles que ouviram e até o próximo podcast.